pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e eu estou aqui com o Jonathan Zimmer para conversarmos sobre uma série que a gente foi surpreendido que vai ser renovada, né? Que se foi renovada, estreará. Na verdade, para você que tá ouvindo, né? Não, Já estreou. Mas ela no nosso futuro vai estrear, no seu passado. Que é a Midnight Dinner. É uma série japonesa que a gente gosta muito. Mas pode dar oi primeiro, meu bem. Daí eu explico a série. Oi, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem também. Que bom. Então, gente, a série, como eu disse, é uma série japonesa. Ela tem 10 episódios no total. Os episódios têm mais ou menos 22, 24 minutos, 20 e pouquinhos minutos. Ela estreou na Netflix em outubro de 2016. A gente não lembra quando a gente assistiu, mas a gente acha que foi em 2017, porque 2018 a gente fez a lista de coisas que a gente assistiu, né? E não tá na nossa lista de 2018. E o que é a série, basicamente? A gente tem, então, esse restaurante da meia-noite. É um restaurante no coração de Tóquio, que funciona da meia-noite às 7 da manhã. E aí a gente tem o chefe, o dono do restaurante, que na série é chamado apenas de mestre, nós não sabemos o nome dele, que faz esse horário maluco. E aí esse restaurante é pequenininho, é uma casinha bem pequena, uma salinha assim pequena, e ele tem um cardápio bem sucinto, se eu não me engano, com lamen, são pouquíssimos pratos, e ele cozinha qualquer prato que o cliente peça, desde que ele tenha os ingredientes. Então, se a pessoa chegar com os ingredientes de outra comida, ele faz. Mas você tem que chegar com os ingredientes para ele. No restaurante tem o cardápio limitado, bem fixo. E aí, cada episódio tem como título o nome de um prato. E aí esse prato vai ser meio o fio condutor, porque vai ser o que as pessoas vão pedir e vai desenvolver o relacionamento das pessoas. Mas os personagens, a gente percebe vendo a série que eles se repetem, alguns se repetem ao longo da temporada, mas ela não é uma história fechada num, né, cíclico e tudo mais. Então cada episódio pode ser assistido sozinho também. A gente descobriu hoje, tanto eu quanto o Jonathan, que a série é inspirada num mangá, que eu não vou arriscar nem a pau falar o nome, mas vai estar aí no post. E aí tem esse mangá que fez bastante sucesso no Japão e tudo mais. Teve uma série japonesa com 3 temporadas, 2009, 2011 e 2014. Teve 2 filmes inspirados no mangá também. E aí a Netflix resolveu fazer uma produção original se inspirando, né, no mangá e tudo mais. É engraçado porque parece que é uma série sobre comida, mas na verdade ela não é uma série sobre comida. Porque, né, o título é Histórias de Tóquio ali, o subtítulo. Sim. Então, na verdade, é bem isso que você falou. A comida ali, ela é meio que tipo... Sabe, como que a gente vai deixar um pontinho aqui pra chamar atenção e ser meio que... É o que traz pra realidade ali, do tempo atual, eu acho. Uhum. Porque ela vai contando outras histórias, ela é a base ali, é onde você volta assim, porque você volta no restaurante e meio que sempre tem o fator sentimental um dos fatores sentimentais de cada história sempre é a comida que a pessoa pediu. Uhum. Não é o principal, né? Mas sempre tem uma relação ali, não tá gratuito. Tipo, me dá um lamen ali e é só isso. Não, tem um porquê do lamen e tal. Desenvolve-se, ou se desenvolve a partir do pedido da pessoa, o porquê que ela pediu aquilo, porquê que ela gosta do prato com alguma coisa diferente, porquê que ela trouxe os ingredientes para fazer aquele prato, mas não é só isso, às vezes tem um porquê disso, tipo, como que foi, por que ela passou a gostar, por que ela não come tal coisa. E as histórias a gente foi achando que era mais sobre comida, foi o que chamou atenção. E daí é uma maluquice sem fim, né, de histórias. Sim. E como a gente assistiu faz tempo, eu não fiz separadinho, tipo, o que me chamou a atenção da série e por que eu acho que as pessoas devem assistir. Então eu acho que a gente pode comentar os pontos específicos. Eu não sei se você fez desse jeito ou não. Não fiz dessa forma, mas eu acho que a gente pode passar, assim, sobre o que é mais ou menos e os pontos que a gente gosta, assim. Então, né, uma coisa que cativou muito a gente quando a gente assistiu é porque, apesar de terem alguns episódios que são bem malucos, e o humor japonês tem coisas que são bem diferentes do que a gente tá acostumado, assim, acho que o segundo episódio da temporada é o mais bizarro de todos no nosso humor e tudo mais, mas
é uma série tão confortável de assistir, né? Ela é tão envolvente e ela é confortável, ela dá um acalento no coração, assim, que... E eu acho que é a figura do mestre, assim, né? Porque ele é uma figura tão plácida, tão calma e tão reconfortante que a série acaba sendo um carinhozinho, né? Assistir a série, assim. Eu, pelo menos, me sinto dessa forma, pensando na série. Porque assim, o mestre, ele é o Sub-Zero. E não é pelo estereótipo. Ele tem uma cicatriz igual o Sub-Zero. Ele veste uma roupinha ali de um tomzinho azulzinho. Ele é o Sub... Eu enxergo a série como é o Sub-Zero se aposentou do mundo da luta e resolveu ir cozinhar num restaurante pequenininho. Mas ela é gostosa porque ela é tranquilinha, né? 20 e poucos minutos. Esse fator da comida, o ritmo dela é bem calminho, a trilha é muito boa, é bem tranquilinha, é mó gostosinho de escutar depois, assim. Sim. Ficar só escutando a trilha, que são musiquinhas tranquilinhas. E daí ela gera essa curiosidade por ser de uma cultura que a gente não tá habituado, tão familiarizado. Então tem coisas diferentes, e não é só a parte da comida, né? Que também é a parte cultural da série. Mas sobre o jeito que as histórias são, o jeito de se comportar das pessoas, alguns tabus da própria cultura ali que são mostrados. Então tem esse interesse. Às vezes assusta, mas assusta só pelo choque, né? Porque isso, e pelo não costume que a gente tem, né, com isso. E é uma série que o áudio só é em japonês, não existe dublado para nenhuma outra língua. Ela só é em japonês, então você só vai conseguir ver legendado, não tem como fugir disso. Mas eu acho que seria muito estranho ver dublado em outra língua. Faz parte ali, sabe? Eu também acho que faz parte da construção você entrar na cultura ali mesmo, naquele universo daquele povo. Então é bem interessante, sim. Eu não sei, assim, eu acho que uma coisa que é tão diferente, a imersão, o máximo de imersão que você puder fazer faz sentido, sabe? É mais legal mesmo, enriquece a experiência, assim. E a gente nunca tentou, né? Eu nunca tinha tentado mudar o áudio, mas acho que é totalmente compreensível só ter em japonês o áudio da série, porque ela é muito... E é uma maluquice, né? É tipo, gente, e usar maluquice e tudo mais, não é porque eu tô falando que é ruim, tá? É só porque faltam adjetivos pra usar aqui de maneira correta. Mas tem horas que as pessoas estão falando e você fica, Jesus... É muito, muito, muito diferente, assim, da língua que a gente tá habituado a ouvir, né? Eu acho o japonês uma língua legal de ouvir e tudo mais, mas tem cenas, assim, que você fica... Sabe, nada faz sentido, assim, você não consegue identificar nenhuma palavra, né? Claro, a gente não identifica nenhuma palavra porque a gente não conhece a língua, não convive com ninguém. Mas tem algumas palavras que você consegue entender mais ou menos o que ela... Como que seria a grafia dela. Outra você fica, gente... E aí é uma coisa de prestar atenção quando o idioma é diferente, né? Porque a gente fala rápido, só que como nós falamos português e estamos todos acostumados, a gente não percebe quão rápido a gente fala. E aí quando você se confronta com outro idioma e tão diferente assim, a gente percebe que as pessoas falam muito rápido no seu próprio idioma, né? Umas com as outras. A própria dinâmica da abertura, que é meio você passeando com o carro por Tóquio ali, bem tranquilo. E de você pensar, pô, o restaurante funciona da meia-noite às 7, não faz muito sentido. Mas eu acho que ajuda a você compreender que as histórias vão fugir um pouco do padrão do pessoal que trabalha de segunda a sexta, no horário chamado comercial ali. E de que Tóquio é uma cidade que fica acordada o tempo inteiro, né? Porque até a abertura, a música é uma delicinha, né? Super calminha e tudo mais, e o carro tá andando devagarzinho, só que é contraditório por onde o carro tá passando, né? Que aquele monte de luz, aquele monte de gente na rua e tudo mais. E aí o restaurante do mestre fica numa ruela minúscula, assim, quase um beco, bem pequenininha, que não passa, só passa gente, não passa veículo nenhum, e é uma casinha minúscula, assim. Então são esses contrastes que a série traz, né, beleza, vai mostrar pessoas que têm uma vida diferente, que profissões diferentes, na maior parte delas, que são retratadas ali e tudo mais. Só que também essa questão dos contrastes que Tóquio tem, né, então a abertura é essa mega Tóquio, essa megalópole, um monte de gente, não sei o quê. E aí a câmera vai continuando até chegar num restaurantezinho
que tá na calçada, pequenininho, que tem uma mesa que cabe, sei lá, 10 pessoas apertadas ao redor da mesa, assim. Os armários do cara do fundo, a cozinha, a panelinha de arroz clássica, tipo da Letícia e do Cristiano Machado. Que, né, eles têm a panela de arroz japonesa. Então, é uma coisa de contrastes, assim, e que eu acho que funciona muito bem por causa do fio condutor que é o mestre, né? Tanto que no último episódio, não é um spoiler, não vou contar nada demais, mas há uma confraternização em todos, se veem gratos ao ano que passaram ao longo do, né, junto com o mestre e com os amigos que eles conheceram no restaurante, assim. Eu gosto desse contraste, assim, que funciona muito bem, porque o cara é maravilhoso, né, o ator que faz o mestre, assim, ele é carismático, é gostoso de ver a forma como ele lida com as pessoas nos episódios e tudo. Então acaba sendo uma série que pra mim ela é muito reconfortante, assim, e me marca muito essa questão do conforto que ela traz e a questão de você ter essa cultura sendo mostrada de duas perspectivas muito malucas, porque tem conflitantes, né? Porque tem episódios que mostram a vida de Tóquio no dia e o pessoal trabalhando e mercado financeiro, correria, e aí esses momentos bem no aconchego do que é o restaurante, assim, é uma coisa bem, bem doida. E de ser bem tradicional, né? A questão da comida ter toda uma história e de ser talvez de um Japão mais antigo ali, de tentar passar isso, o lugar onde é. Uhum. E as pessoas serem, muitas das que frequentam ali, serem modernas, digamos assim, e quebrarem um padrão mais antigo. Então, tipo, elas vão ali ter um aconchego. Dá quase pra fazer um paralelo cristão aí, de ter um mestre. Ele cozinha com o que as pessoas trazem, não é sempre que vai dar pra fazer o que elas querem. Meio que depende delas também pra poder acontecer essa comida. E de tanta gente diferente ao redor da mesa junto. Sim, é verdade. E eu acho que talvez um pouco, ainda nessa questão dos contrastes, essas pessoas serem pessoas mais modernas já, é o que faz com que elas busquem o aconchego no restaurante dele, que é uma coisa tradicional, sabe? Eu acho que é um pouco isso, assim, tipo, a vida já levou essas pessoas adiante, só que... Porque muitas delas, as refeições que elas vão fazer com ele, que são, né, os títulos dos episódios, são refeições de infância e tudo mais, então eu acho que é um pouco disso de não querer deixar ser engolido pela inovação. Sim, ainda pela mais que são vida. pessoas que estão na madrugada acordadas, né? Indo até lá, assim. Que é um horário que as pessoas tendem a ficar mais melancólicas, né? Exatamente. E além da curiosidade pelas histórias, dá vontade de comer os pratos, Nossa. né? Isso que gerou na gente. Sim. São de pratos diferentes do que a gente tá acostumado, foge do padrão do que, pelo menos no Brasil, estourou de comida japonesa, né? Comida então japonesa vai ter bastante fria, né? comida quente japonesa. E é interessante porque realmente foge do padrão que a gente está acostumado da nossa própria cozinha e da cozinha japonesa que se consome bastante aqui. É gostoso de ver preparar, é calmo, é tudo feito, as imagens são bem fotográficas, assim, bem bonitas. Tem esse cuidado, então é bem interessante de ver. E daí mescla com a história, volta com ele fazendo, com a pessoa comendo. E sempre tem outras pessoas no lugar que daí ficam curiosas com o prato, que a pessoa, tipo, não sabia que dava pra fazer esse prato. Oh, mas tem esse prato aqui? Não, tem, porque o cara faz se ele tiver os ingredientes. Esse que é interessante. É verdade. A gente resolveu gravar, né? Apesar de fazer tempo que a gente viu, porque a gente realmente se apaixonou muito pela série quando a gente assistiu. A gente foi comer lamen pela primeira vez por causa da série, né? Que a gente já tinha comido carê na casa da Letícia e do Cristiano, e lamen a gente nunca tinha comido. Aí a série, o primeiro episódio já é sobre lamen, daí eles são tão bonitos, tão delícia, tão bonitos. E depois a gente assistiu o Chef's Table, que tem o chefe que faz lamen, que foi premiado, foi pro Japão e tudo. E a gente falou, tem que... Eu até sonhei que tava comendo lamen, sem nunca ter comido. Daí a gente foi comer com a Letícia e com o Cristiano, e é gostoso mesmo. E a gente resolveu gravar porque, sim, né, saiu no dia 31 de outubro, no caso, pra você que está ouvindo, dia 1º ontem. A gente viu que ia sair a segunda temporada, ficou empolgado, e aí resolveu gravar meio correndinho para a segunda temporada aqui no da prateleira, para vocês saberem que essa série existe e talvez dar uma chance para ela, assim, porque
É uma série que eu até achei um texto sobre curiosidade sobre a série Midnight Dinner. E aí fala que ela estreou em 2016 e acabou sendo meio ofuscada porque Black Mirror estreou, tipo, junto, uma das temporadas do Black Mirror estreou, acho que na mesma época que saiu essa daqui. E aí, querendo ou não, no Brasil ela não é uma série que ficou muito famosa, assim. A gente ficou sabendo porque você ouviu, né, um podcast, se eu não me engano, indicando ela. E aí a gente divulgou para algumas pessoas, mas a gente nem sabe se as pessoas que a gente divulgou assistiram, assim. Então é uma série bem pouco comentada, só que é uma série que vale a pena, assim. Eu acho que a gente tá tão corrido e pega essas séries de vai maratonar, porque, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer, blá, 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 blá. E a nossa vida já não tá tão, né, já tá num ritmo frenético ultimamente, que parar e assistir essa série, assim, é colocar o pé no freio. É tipo, pra mim que gosto de chá, é tipo a sensação de tomar um chá quentinho, assim, e ficar segurando a caneca na mão pra esquentar a mão no fim do dia. Então, é uma coisa que dá uma desacelerada na cabeça, assim, desacelerada na vida, porque é realmente muito reconfortante a série. Não é uma série que você tem que prestar atenção porque tem não sei o que, ou vai ter outro episódio. Não vai, é aquela historinha ali. De preferência assista já tendo comido alguma Sim. coisa pra não ficar passando fome. Ou é uma série boa pra quem costuma assistir coisas enquanto come. É uma boa série de se ver junto, porque dá pra ser 20 e pouquinhos minutos, dá pra comer até que tranquilinho, assistindo a série. E vale a pena. Cada episódio é uma história que a gente falou, então você pode ir, pode voltar outra hora depois, vai indo com calminha assistindo, é bem tranquilo. É isso, não tem como falar muito dela, porque ela é simples, então é com simplicidade que se fala dela. Sim, mas é uma série que traz humor, apesar de o episódio que eu acho que era mais voltado para o humor no sentido japonês da coisa, é um dos que a gente não gostou muito, mas nos episódios em si, ela tem leveza, ela tem humor, assim, as pessoas são bobas umas com as outras. Ela traz muito, tem dramas, mas não são dramas, tipo, pesadíssimos e tudo mais. Tem acho que um episódio que eu lembro que é mais complicado, assim, o drama da família que tá ali e tudo mais, que é o do menininho, do cara que tá cuidando do filho lá. E ela é muito melancólica, assim, mas é uma melancolia gostosa, é uma melancolia que traz, acho que essa simplicidade que você falou mesmo, de parar e contemplar a vida, assim. Então, também não acho que a gente tenha muito o que falar, porque são episódios, não tem, tipo, você teria que explicar os episódios um por um, que não faz sentido, né, compensa vocês assistirem, e correr atrás aí pra dar uma chance. Agora, a gente quando acabou ficou órfão, gente, sério, a gente viu, a gente acha que foi em 2017, e aí quando a gente acabou a série, a gente ficou arrasado, porque a gente queria mais. E só tinham 10 episódios. E não tinha a menor perspectiva da Netflix renovar a temporada naquela época. Então a gente ficou muito triste. Então se você der uma chance agora, pense, você já vai ter pelo menos o dobro de episódios, provavelmente. Então vai levar menos tempo, mais tempo pra você assistir e chegar ao final querendo mais coisa que não tem mais. Então tá aí uma chance pra vocês serem felizes. Mas é isso, assistam. Assistam. Fica a dica pra vocês aí. E vai ter trailers no post. Sim. O segundo trailer é meio migué, então foi trailer, na verdade. O segundo trailer. Que a Netflix fez o trailer da segunda temporada e basicamente ele é o mesmo trailer da primeira temporada, porque ele não é um trailer que conta histórias. Né? Ele introduz a série. Fala o que é a série. Que é meio que o que tem na abertura, assim. A gente ficou muito puto, né? A gente assistiu e ficou, mas é a mesma coisa do primeiro. Então vai ter o trailer, que é o primeiro trailer, porque o outro é só uma enganação da Netflix, que ela lançou só pra chamar a atenção do povo de novo. Mas é isso, pessoal. Obrigada por quem ouviu até aqui. E comam lamen. Fica a dica. Sim. Tchau, tchau, pessoal. Até mês que vem. Tchau.
Deus, mamãe!